Isaías, capítulo 59, verso de número 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Feche seus olhos, mas não feche sua Bíblia ainda. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa noite, Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida. Nós queremos, Deus, agradecer ao Senhor por mais uma semana que o Senhor nos deu na Tua presença, Deus. Deus, porque o Senhor tem guardado as nossas vidas, as nossas famílias, porque, Deus, o Senhor tem feito tudo aquilo, Deus, que o Senhor prometeu em Tua palavra, meu Deus, de que o Senhor não iria nos desamparar, de que o Senhor, Deus, cuidaria de nós por todos os dias de nossas vidas. Temos visto, Deus, dias difíceis, dias, meu Deus, que vão se apertando cada dia, em que, Deus, nós olhamos para os lados e já não vemos, Deus, às vezes mais solução para muitos problemas. Mas nós sabemos, Deus, que a solução para a humanidade é o Senhor Jesus. Porque, Deus, apenas o Teu Filho Jesus é capaz de salvar toda a humanidade, meu Deus. Deus, nessa noite, tome nossa vida nas Tuas mãos, o nosso entendimento, meu Deus, que nós possamos compreender, Deus, a Tua palavra, que ela venha, Deus, ser semeada em nossos corações, de forma, Deus, que os nossos corações a recebam como uma terra, Deus, fértil, para que ela venha, Deus, frutificar a 30, 60 e a 100 por um, meu Deus. Que o inimigo não venha roubar, Deus, o fruto da Tua palavra em nossas mentes e em nossos corações, meu Deus. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém? O texto que nós acabamos de ler é conhecido de todo mundo, onde o profeta Isaías fala a respeito daquilo que separa o homem de Deus. Não é isso? O texto que nós acabamos de ler diz: as vossas iniquidades e os vossos pecados é que fazem separação entre o homem e Deus. Não é isso? É interessante que quando o profeta Isaías fala isso, ele estava no Antigo Testamento. Mas se você abrir a sua Bíblia em Romanos, não precisa abrir agora não. Romanos capítulo 8, a partir do verso 32, diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é isso? Jesus, então, ele vem à terra, paga o preço pelos nossos pecados com o próprio sangue dele e, como diz a Bíblia, ele rasga o véu que nos leva à presença de Deus. Sim ou não? É o que nos leva à presença de Deus. Porém, todavia, no entanto, há muitas pessoas que não conseguem de fato chegar na presença de Deus. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: por quê? Vire para a pessoa que está do seu lado e pergunta assim: o que na sua vida não dá certo? Pergunta aí. É pergunta de verdade mesmo assim. O que na sua vida não dá certo? Todas as vezes que o ser humano peca, é como se você pegasse uma promissória. Você sabe o que é uma promissória? Todo mundo sabe, né? E você assinasse com o seu nome ali. Fulano de tal. Você tem o nome lá do pecado, aí você vai embaixo e assina. E aí você pega aquela promissória e entrega na mão de quem? Do diabo. Sim ou não? Sim ou não? Porque a Bíblia diz que o diabo vai todos os dias perante o Senhor fazer o quê? Nos acusar e requerer a nossa alma. Sabia disso? Todos os dias isso acontece. Então, todas as vezes que você peca, você dá aquilo que nós chamamos de legalidade. É como se você passasse uma procuração em seu nome para que ele fizesse aquilo que ele quiser com você. Você já parou para pensar nisso? Todas as vezes que o ser humano peca, ele se afasta de Deus e entrega na mão do diabo uma procuração ou uma promissória em seu nome. E a quem você deve, a pessoa quer receber. Sim ou não? Sim ou não? A pessoa quer receber. Aí Satanás chega diante de Deus e fala: Deus, a irmã fulana lá pecou hoje e a promissória dela está aqui, ó. Aí imagina Deus pegando a promissória lá e olhando seu nome assinado com sua letra aqui, ó.
Imagina isso. Então, ele tem a legalidade de executar juízo sobre nós, sim ou não? Sim, tem. Aí muitas pessoas falam assim, poxa, mas eu vivo uma vida que eu busco a Deus e tal, e eu não sei por que as coisas não acontecem. Você já parou para pensar quantas promissórias tem suas, assinadas em seu nome, que não foram pagas? Já parou para pensar nisso, sim ou não? Pergunta para a pessoa do seu lado aí, está devendo alguma coisa lá? Pergunta aí. Pergunta aí. Isso é mais sério do que a gente imagina, sabe por quê? Há um texto na Bíblia que diz assim, pedis e não recebeis porque pedis mal. Mas é errado pedir alguma coisa a Deus? Não. Não. A gente pede. Deus dá se Ele quiser, sim ou não? A Bíblia diz que a bênção de Deus, ela nos enriquece e não nos acrescenta dores. Ou seja, aquilo que é de Deus na sua vida não vai te fazer sofrer. A pessoa tem, mas não foi Deus quem deu. Aí vive sofrendo, sofrendo, sofrendo. E insiste naquilo que você sabe que não é de Deus. Não é? Deus me ajuda. Deus me socorre. Deus, eu não aguento mais. Aí Deus fala, mas eu não te coloquei nessa situação. Foi você que entrou. Sim ou não? É desse jeito. Aí nós achamos que Deus, ele é obrigado a desfazer as bobagens que a gente faz. Não é? Há um texto, não sei se você já parou para pensar, que diz assim, todo mundo conhece isso, falando de casamento. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Não é isso? É um conselho, vamos dizer assim. Mas aquilo que não foi Deus que uniu. É como se naquela união, vamos dizer assim, não tivesse a assinatura de Deus. Ou Deus falar assim, eu não aprovo esse negócio que você está fazendo. E a pessoa insiste, insiste, persiste. E uma hora vai quebrar a cara. Sabe por quê? Porque quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente nós pecamos. E aí vem a história da promissória. A promissória está assinada lá com o seu nome e o dono vai vir resgatar. Isso é sério. É tão sério que a Bíblia diz que Jesus na cruz, ele rasgou contra nós todo escrito de dívida ou toda promissória que havia contra nós. Mas muitas pessoas vivem uma vida em que elas continuam assinando promissórias e entregando na mão do diabo. Sim ou não? Sim ou não? Pergunta mais uma vez para a pessoa, e tem alguma promissória sua lá? Esses dias, Cris e eu... Esses dias não, foi ontem, né? Minha esposa e eu saímos à noite para recebermos de uma pessoa que estava nos devendo há muito tempo. A pessoa ligou e falou, dá uma passada aqui, eu não tenho o dinheiro todo, eu tenho só um pouquinho. Pode ser? Não, pode ser, sem problema nenhum. Aí Cris entrou para receber e quando ela voltou, ela falou assim, olha, fora eu, ainda tinha mais 2 lá para poder receber. Ó, imagina, né? Eu tenho uma vizinha que os mascates gritam o nome dela o dia inteiro. Todo dia tem mascate na porta dela gritando. Porque eles querem receber. Aí você atrasa uma conta de telefone, um cartão de crédito, alguma coisa, começa a aparecer aqueles números no telefone lá, né? 041, 029, aqueles números que não são daqui do Espírito Santo, que aqui é 027, não é? E vem um atrás do outro e não para. Parece que o pessoal não... Né? Eles não desistem. Eles não desistem, vão ligando. Porque eles querem receber. É ou não é? Olha o que diz em Números, capítulo de número 32. Diz assim. Presta atenção. Diz assim. Ó, e se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor. Porém, sentireis o vosso pecado quando vos... Em outras versões diz assim, sabei que o vosso pecado vos há de encontrar. Fala com a pessoa que está do lado assim, o mascate vai bater na sua porta. Fala aí. Fala, o mascate vai bater na sua porta. Todas as vezes que nós pecamos, nós assinamos uma promissória, como eu já disse, e entregamos na mão do diabo. E uma hora ele vai receber. É ou não é? Uma hora o número lá, 049, não sei o que, vai tocar no telefone. E no momento que ele tocar, o que você vai fazer?
Mas eles vão continuar até receber. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o salário ou a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Amém? E o nosso Deus, Ele irá nos dar a vida eterna. Houve um caso na Bíblia de um homem chamado Moisés. Vocês conhecem a história de Moisés? Aquele que viu a sarça ardente, não é? Que Deus usou para livrar o povo do Egito, que abriu o mar. Logo depois que Moisés atravessa com o povo de Deus o deserto, atravessa o mar, aí ele está ali com o pessoal, no deserto não tem água. E o povo começa a ter sede. E eles vão a Moisés, Moisés, a gente está com sede. Moisés, a gente está com sede. Aí começa a ficar perturbando, tipo cutucando, né? Cutucando, fulano. Aí em determinado momento Moisés se ira, pega o cajado dele e bate na rocha. Deus havia dito a ele que falasse com a rocha, que da rocha sairia água para o povo beber. Mas no momento de ira ele vai lá e caceta a rocha e sai a água. Ou seja, aquilo que ele precisava aconteceu, mas não da forma como Deus havia mandado. Você sabe o que isso custou a Moisés? Ele não entrou na terra prometida por causa disso. Ele fez o mais difícil, ele viveu tudo mais difícil. Mas na hora do milagre aí, daquilo que era o sonho da vida dele, Deus falou: não. Só por causa disso. É o que a Bíblia diz. Aí você imagina ele viver a vida inteira em busca daquela promessa, viu os milagres de Deus, e aquilo que ele almejava, que era o desejo do coração dele, ver a terra prometida que Deus havia prometido lá atrás a Abraão. Por causa de um momento ele... Sabe o que ele fez nesse momento? Que ele bateu na rocha, ele pegou a promissória, assinou e falou: está aqui, Satanás. Ele perdeu o direito ali. Entende isso? E muitas vezes nós passamos por determinadas situações sem que nós entendamos o porquê que aquilo está acontecendo. Isso aconteceu com Davi também. Vocês conhecem a história do rei Davi? Foi o maior rei de Israel. Deus disse que da casa dele nunca mais sairia o reinado. Num determinado dia, por causa de um momento, ele bate os olhos numa mulher tomando banho, deseja aquela mulher, e vocês conhecem a história, manda buscá-la, adultera com ela, depois manda matar o marido dela, e a casa dele depois vira um inferno. Os filhos querem matá-lo, um irmão estupra outra, ele tem que fugir para o deserto, porque um filho queria matar ele, por causa de um momento. Por causa de um momento. E é assim que acontece na vida da gente. Deus, Ele prepara um caminho de vitória na nossa vida, e às vezes por causa de um momento, nós perdemos. É ou não é? Pode abaixar a porta aqui. Abaixa a porta aqui, por favor. Por causa de um momento, nós perdemos. É ou não é? Aí, tá bom. Tá bom, obrigado. Isso já aconteceu com você? Você estava lutando naquele propósito de vencer, já estava dando quase tudo certo, e chegou na hora. Já aconteceu, Simone? Já? Quem mais já passou por isso aqui? Você estava com o emprego certo, era seu, não tinha como dar errado. Mas chegou na hora, a pessoa falou: fulano, não vou mais precisar, porque muitas vezes nós perdemos aquilo que é uma bênção de Deus para a nossa vida por causa de uma besteirinha. É ou não é? É igual ter um amigo que o sonho dele é passar no concurso público. Ele quer passar de qualquer jeito. Só que ele não estuda. Quando é que ele vai passar no concurso? Nunca. Não, mas eu sirvo ao Senhor porque o Senhor foi meu amigo. Para com isso. Para com isso. Vai estudar. Não, mas eu leio a Bíblia. Tá, mas no concurso não vai cair o que está na Bíblia, meu irmão. Então, faz um cursinho e vai pelo caminho. Porque Deus, Ele não seria justo em passar alguém na frente porque é crente. Seria? Não. Há quem estude, se esforce para poder conseguir aquela vaga. Há quem se qualifique na vida para conseguir aquele emprego. Não é? Há a pessoa que se guarda para poder conseguir um casamento, honroso, enfim, dentre outras coisas. É assim. A vida é desse jeito. Deus não é brasileiro. Que negócio de dá um jeitinho, não. Com Deus não tem esse negócio de dar jeitinho, não. Com Ele ou é ou não é. E como eu disse, por muitas vezes
nós perdemos aquilo que Deus tem de maior em nossas vidas por causa de uma besteirinha. E nessa noite eu quero falar a respeito da história de um homem que ele colocou tudo a perder por causa de uma bobagem. Amém? Abra sua Bíblia em Josué, capítulo de número 7. Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí: você é uma bênção ou você é uma maldição? Pergunta aí. Pergunta, gente, pode perguntar. Olha no olho do seu irmão e pergunta assim: você é uma bênção ou uma maldição? Pergunta assim: você é um vaso de honra ou um vaso de desonra? Pergunta. Você é pedra de edificar ou pedra de tropeço? Pergunta aí. Agora a última coisa, fala com ele, olha para cá. Fala com ele em um ditado do Chaves que diz assim: muito ajuda quem não atrapalha. Fala aí. Muito ajuda quem não atrapalha. Sim ou não? Imagina você está fazendo um trabalho, você está lá trabalhando, chega no restaurante, aí aquele colega, ao invés de te ajudar, e toda hora vem e tropeça em você. Você pede uma coisa e a pessoa esquece. Quando você está atendendo uma coisa aqui, a pessoa está lá no celular. O que adianta isso? Adianta o que foi, Lili? Simone pede para ele fazer alguma coisa e ela está lá no computador. Nem. Não é assim? Ou então você está fazendo alguma coisa, pede: fulano, olha esse arroz aqui para mim. Aí você confia no arroz. Quando você sente o cheiro, queimou. Aí o trabalho que você estava fazendo, você tem que largar para vir consertar o que a outra pessoa fez. Já aconteceu isso com você? Então, imagine a situação. Deus, Ele tem um propósito para tudo. A Bíblia diz isso, que para tudo há um propósito. Isso é normal. Olha o que aconteceu em Josué, capítulo de número 7, verso de número 1. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, diga, Acã, filho de Carme, filho de Zabe, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, diga, anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Olha para cá. A palavra anátema significa maldição. Maldição. Ou maldito. É tanto que no Novo Testamento, eu não me lembro a referência, mas diz assim: se alguém pregar um outro evangelho que não traga Jesus Cristo como centro do evangelho, seja anátema, ou seja maldito, seja amaldiçoado. Olha o nível de seriedade que há na palavra de Deus. Esse homem Acã, nós vamos descobrir isso logo daqui a pouco, era aquela pessoa que está ali atrapalhando. É aquela situação que está na vida da gente, que a gente às vezes nem dá muita atenção e que fica impedindo a gente de receber a bênção de Deus. Quer ver? Vamos seguir aí. Verso de número 2. Diz assim: enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto de Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram a Ai. Ai era o nome da cidade. E voltaram a Josué, disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns, 2.000 ou 3.000 homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque poucos são os inimigos. Naquela época funcionava assim: quando eles queriam guerrear contra algum povo, antes de ir à guerra, eles mandavam os espias. Mandava alguém lá espiar, olhar de longe, ver quantos inimigos tinham naquela terra. E Josué, ele estava à frente do povo. Moisés havia morrido e passado a liderança para Josué. Então Josué está com o povo, ele pega alguns homens, ele fala assim: vai lá espiar a terra deles, para ver quantos inimigos tem mais ou menos, para ver se a gente precisa mandar o exército todo ou pouca gente. E eles foram. Nisso que eles chegaram lá, eles viram que o exército inimigo era pequeno, então não precisava de muita coisa.
Aí eles disseram assim a Josué: Josué, não precisa mandar muita gente não, porque se você mandar pouca gente, poucos soldados para lá, vai dar conta e a gente vai ganhar. Amém? Amém? Aí nós temos situações na vida da gente que a gente fala assim: ah, mas eu não preciso jejuar por causa disso, eu não preciso orar tanto, aquela bobagemzinha. E você já viu um probleminha virar um problemão? Já viu? Porque muitas vezes nós não demos atenção naquele pequeno detalhe. Já aconteceu isso com você? Foi assim que começou essa história aqui. Quer ver? Vamos seguir. Verso de número 4. Diz assim: assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Vocês entenderam aqui o que está escrito? Josué mandou 3.000 homens. Não é o que está escrito aqui? Sim ou não? O verso 5 diz assim, ó: e os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-no desde a porta até... Peraí, como é que 36 homens colocam 3.000 para correr? Qual a lógica que tem nisso? Faz sentido? Faz sentido? Não. 36 do outro povo botaram 3.000 para correr. É isso. Eu vou explicar e você vai entender. Faz sentido isso? Sim ou não? É o mesmo que você inverter a história de quando Sansão, a Bíblia diz que com uma queixada de jumento, ele matava 1.000 pessoas. É inimaginável. Sim ou não? Sim ou não? Vamos seguir aqui para você entender. Verso de número 6. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. Verso 7. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizestes passar a este povo o Jordão para nos dar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ele vira para Deus e fala assim: mas Deus, não faz sentido o que aconteceu. Nós passamos algo muito mais difícil. Eles fugiram do exército de Faraó, não foi? Sim ou não? Enfrentaram coisas muito mais difíceis, assim como você já enfrentou coisas muito mais difíceis. Mas você já parou para reparar que são nas pequenas coisas que a gente começa a ficar preso? Os pequenos pecados? Sim ou não? As pequenas coisas que começam a travar a vida da gente, a gente às vezes não entende o porquê. Quer ver? Vamos seguir o texto aí. Verso 8. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos? Verso 9. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás o teu grande nome? Sabe o que ele disse aqui? A vergonha que eles passaram, irmã Denilson, foi absurda. É o 7-1 lá do Brasil, da Alemanha. Não tem explicação. Tem? Não tem explicação. Estava tudo certo para o trabalho da menina, não estava? Era só chegar lá e... Isso aconteceu comigo. Uma vez eu fui chamado para trabalhar na DISA, e quem me chamou foi um superintendente lá. Estava tudo certo. A pessoa me ligou, falou: pode vir amanhã, faz os exames aqui. Você começa depois de amanhã. Já foi certo. Certo. Cheguei lá, fiz os exames. Aí o médico olhou para mim, para o exame, olhou para mim. Aí eu pensei logo uma bobagem, né? Ele olhou para o exame de novo, olhou para mim e falou assim: você está se sentindo bem? Estou. Estou com algum problema? Ele falou: não. Só leve isso aqui lá no departamento pessoal. Aí eu peguei o papel que estava lacrado e fui até o departamento pessoal. Quando eu cheguei lá, o rapaz da entrevista olhou assim,
Falou, olha, não dá para você trabalhar nesse setor aqui não. E só tinha aquela vaga. Aí eu perguntei, que eu já conhecia eles, eu tinha trabalhado no departamento pessoal. Eu falei, mas qual é o problema? Aí ele abriu o exame e me mostrou, acho que eu mostrei para a mãe na época. Estava lá assim, restrição respiratória gravíssima. Eu não sentia mais nada assim, que quando eu era criança eu passava muito mal com problema respiratório. Mas 20 e tantos anos depois, um detalhe, aquele exame que a gente sopra, tem até perder o fôlego assim, tal. Todos os exames deram perfeita audição, visão, tudo certo. Mas nesse de soprar lá, aquela bolinha que a gente sopra isso, aquele detalhe ali, por causa daquele negocinho, perdi o trabalho. No caso do que aconteceu aqui, quando os espias voltaram de espiar a terra, eles disseram para Josué, manda só uns 2 ou 3 mil homens que vai resolver o problema. E ele mandou. E esses 2 ou 3 mil homens saíram de lá correndo de 32. 36, que seja. Aí a gente tem um problema, falar, fulano de tal vai me ajudar. E a gente esquece que a nossa provisão vem de Deus. É ou não é? Maldito o homem que confia no homem. O texto é, maldito aquele que confia em si mesmo, ou que acha que a provisão daquilo que você precisa está no outro. Não, o gerente lá garantiu o trabalho, está certo. Aonde? Não tem jeito. Mas o problema disso, sabe o que é? É que na maioria das vezes nós não enxergamos onde está o problema. Porque na cabeça de Josué não fazia sentido. Ele mandou um pedacinho do exército e saiu correndo lá, envergonhado. Aí ele vira para Deus e fala, Deus, mas se os outros povos souberem que isso aconteceu, eles vão acabar com a gente. Não é assim? Olha o que aconteceu, segue comigo aí. Verso de número 10, é isso? Verso de número 10. Então disse o Senhor a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinham ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram e também mentiram, e debaixo da sua bagagem o puseram. O homem de Deus, quando ele teve aqui aquela derrota, ele chega diante de Deus e fala, Deus, o que aconteceu? E ele se derrama ali, Senhor, misericórdia, tal. Deus fala para ele, só, levanta aí, deixa eu te falar o que aconteceu. O povo de Israel, para conseguir aquela vitória, ou para se dar bem, eles adquiriram a maldição e escondeu o pecado. Tem aquela pessoa que tenta se dar bem a qualquer custo, falsifica um currículo, o que mais? Faz um gato para poder... não vai dar certo. Não vai dar certo. Bote uma coisa na sua cabeça e fale para a pessoa que está do seu lado. O que começa errado, termina errado. Fale para a pessoa que está do seu lado aí. Não tem jeito. Deus é luz. Não tem jeito. Não tem como você começar uma coisa errada ou errada e aquilo dar certo. Mas o Senhor me entende. Não entende, não tem isso na Bíblia. Deus é um só. A palavra de Deus é igual para todo mundo. Todo mundo, não tem jeito. Mas eu queria dar uma força. Deus não precisa da sua força. Ele não precisa. Você quer fazer alguma coisa? Faça por você. O quê? Ore. Trabalhe. Não é isso? Corre atrás. Mas Deus não precisa de ajuda. Deus precisa da sua fé. Só isso. Sim ou não? Olha o que aconteceu aí. Segue comigo no verso 12. Diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão... Fala bem alto, estão... Não serei mais convosco, se não desarraigardes o maldito do meio de vós.
Voltando aqui, o que faz separação entre o homem e Deus é o pecado. Então não tem como Deus me abençoar se eu vivo? Não tem como. Não tem como. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. 2 gumes é aquele o lado que corta. Não tem isso? É como se fosse dos 2 lados assim. Ela penetra no ser humano na divisão da alma e do espírito. E muitas vezes é ali que está arraigado aquilo que está enraizado, grudado, preso na nossa alma. Aquele pecado que ninguém sabe. Está lá dentro. Uma mágoa, uma mentira, uma frustração. O que mais? A inveja e muitas outras coisas. A promissória está guardadinha em algum lugar. O problema é que muitas vezes não é que nós não queremos, presta atenção nisso. Nós não conseguimos identificar isso. Sim ou não? Muitas vezes nós não conseguimos identificar. A Bíblia fala que há muitos dons que Deus distribuiu aos homens, mas há um que praticamente ninguém fala e quase ninguém busca, que é o dom de discernir espíritos. Revelação, não sei o quê, todo mundo quer isso. Mas discernir espíritos é você saber quem é que está falando com você. Já tive os embates com Cris lá, eu falo comigo, eu não vou responder porque eu sei que não é ela que está falando. Eu sei que tem alguma coisa por trás ali agindo. Sexta-feira, hoje o diabo vai usar fulano. Foi sexta, não foi? E ela estava nervosa e tal. Foi dito e feito. Eu entrei para o meu escritório para trabalhar, liguei os computadores, aí começou o Cristiano. O dia inteiro. Aí eu virei para ela e falei assim, Cris, não é ele. Foi quinta? Foi quinta-feira, no dia do culto. Amém, Cris. Aí eu virei para ela e falei assim, Cris, não é ele. Não é ele. Não foi, Cris? Eu falei, não é ele. E ela, falta de maturidade, sabedoria, e insistiu. Eu falei, para, porque não é ele. Eu sabia que não era. E foi tal, problemão. Aí, vim para a igreja, preguei e tal, normal. A gente tem que fazer esse papel aqui, né, de que está sempre tudo bem, e não estava. Aí, descansei no Senhor. 2 dias depois, tudo resolvido. Hoje é que dia? Domingo? Ontem, sábado, no outro dia, tudo certo. O cara passou do meu lado, e aí, tudo bem? Beleza. Eu sabia que não era ele. Tem uma música que diz assim, não adianta lutar com as armas do mal. Não adianta. Por isso tem momentos que aquela pessoa está tentando te ferir. Então, não adianta bater boca. Não é ele. Não é ela. Não é. Aí a gente insiste em querer lutar com aquilo que é sobrenatural, com as nossas armas naturais. E não funciona. Não dá certo. Aí você insiste naquele negócio e fica procurando os porquês até o momento que Deus fala, só quer saber do negócio? Há pecado escondido aí. Deus, mas aonde que está? E Deus mostra. Sim ou não? Deus traz todas as coisas à luz. Quer ver? Segue o texto comigo aí. Verso 13. Diz assim, levanta-te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, anátema, ou maldição, há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos, não poderei suster-vos até que tires a anátema do meio de vós. Fala com a pessoa que está do seu lado, enquanto houver pecado, não vai dar certo. Amém? Verso 14 diz assim, amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que
aquele que for tomado com a anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Você não precisa de nada do que é errado para que a sua vida dê certo. Nada. Há um ditado antigo que diz que o pouco com Deus é muito. E mais tem Deus a dar do que o diabo para tirar. Sabe qual é o problema? Que a gente não acredita nisso. É ou não é? Não, mas eu preciso, então eu vou fazer. Não, mas ninguém sabe porque o que eu... Não vai dar certo. Não vai dar certo. E Deus aqui, ele fala assim, o negócio é o seguinte. Faz um jejum aí, faz uma santificação. E amanhã de manhã, ou seja, vão resolver logo. Vai passar um por um, na casa de todo mundo. Todo mundo. E vai chamar um por um. E com aquele que foi encontrado a maldição, o pecado, a anátema, o que Deus manda fazer? Queimar. Acaba. É desse jeito. Porque você não pode negociar o pecado. Não tem como. O pecado tem que destruir. E foi isso que Deus mandou fazer. Quer ver? Segue o texto aí comigo. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos. E a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá. E fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Zabde. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá. Sabe por que nesse verso 18 fala nome por nome? Sabe por quê? É porque quando a gente esconde alguma coisa, um pecado, alguma coisa assim, tudo que está por trás da gente vem à tona e respinga todo mundo. Não é assim? Rapaz, você viu o que o filho de fulano fez? Você soube que a filha de fulano assim? Não é assim? Aí o nome da família vai. Quem não tem nada a ver com a história, então o que acontece é que respinga em todo mundo. Essa semana eu atendi um pastor amigo meu que a situação em que ele se encontra, eu não tenho como descrever. Não tenho como descrever. O rapaz me liga e fala, olha, eu estou me separando da minha esposa. Engraçado que uma noite, engraçado não, né? Interessante que uma noite antes eu havia conversado com o Cristo e falou, poxa, eu estou acompanhando a vida de fulano e eu acho que ele está com um problema. Exatamente nessa área. Aí o rapaz vira e fala assim, olha, quando eu a conheci ela tinha um filho e eu registrei o filho dela no meu nome. Esse rapaz, ele é pastor, ele se casou com ela, ele sendo virgem, porque ele acreditava que se guardar para a pessoa que o Senhor enviasse, seria uma bênção e tudo daria certo. E ele se casa com essa mulher. Deus abençoa, abre as portas. Ele abre um ministério numa cidade grande. E em pouco tempo eles crescem muito. Muito. Ela tinha problemas para engravidar. E eles são casados há mais de 10 anos. E nesses 10 anos ela não conseguia engravidar. Não conseguia. Até que, pouco tempo atrás, Deus abriu as portas. E foi uma bênção. Ela engravidou. Maravilha, bênção de Deus. O pastor chega na igreja sem saber de nada. Ela havia preparado tudo. Tirou foto lá onde fazia aquele tratamento para engravidar. Fez aquela festa, uma coisa maravilhosa. E chegou na igreja, botou no data show assim a foto. Quando o pastor chegou na igreja, ela chamou ele lá na frente e falou assim, olha, lembra daquela promessa de Deus na sua vida? De que você seria pai de um filho da sua carne, assim, assim, assim. Aí botou a foto, a igreja levantou, chorou, aplaudiu, falou em línguas, aquela coisa maravilhosa e tal. Lindo, não é? Maravilha, bênção de Deus. Aí ele me disse assim, a criança nasceu com um problema em que todo mês ela tem que tomar uma injeção.
Bezetacil, né? Anemia fosforme, é isso? Fosfórmica, um tipo de anemia grave. É anemia nos ossos. E aí um dia ele levou o menino para poder fazer o exame. Aí ele, do nada, vem aquela dúvida, né? Ele passou no setor de DNA para poder fazer o exame do menino. E para surpresa de todos, o filho não era dele. Ele é um pastor, ela é uma pastora. E foi assim, como nós lemos, espirrou em todo mundo. E ele me disse, Éder, eu não sei o porquê, a igreja estava com mais de 300 pessoas. Aí um dia eu acordei, abri o WhatsApp e começou a chover mensagem assim. Isso antes dele saber, né? Do DNA. As pessoas começaram a se desligar da igreja e, assim, um dia ele perdeu quase 300 membros. Aí, não entendi. Procurava um, não falava, procurava o outro, não queria falar também. Todo mundo já sabia. E ele não sabia. Ele era o único que não sabia. A família de vez em quando fala, poxa, mas esse menino é tão diferente de você, não parece com ninguém aqui de casa. Até que ele resolveu fazer esse exame. E imagina a situação. Respingou em todo mundo. E ele disse que embora o ministério crescesse e as coisas dessem certo, sempre tinha alguma coisa que estava travando. Até que ele descobriu, resolveu a situação, se separou. E um dia para o outro, Deus abriu as portas para o cara, que agora está tudo dando mais do que certo. Mas assim como Josué, ele não sabia onde estava aquilo escondido, onde estava o mal escondido. E às vezes na vida da gente é assim. Quer ver? Segue o texto aí. Verso 19. Então disse Josué a Acã, filho meu, peço-te, glória ao Senhor, Deus de Israel, e faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizestes, não me ocultes. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Quando eles foram guerrear com aquele exército, que eles lutaram e tal, não sei o quê, Deus tinha dito assim, ó, vai lá, lutem com eles, destruam o povo e venham embora. Claro? Claro? Entendido? Sim ou não? Simples. Ó, fulano, vai ali no supermercado, compra 1 litro de leite e volta para casa. Não é assim que a gente fala com os filhos? Aí o menino demora 2 horas para chegar em casa. Porque quando estava voltando, encontrou um colega e falou, vamos ali, que aqui na Barra tem isso, vamos ali na praia, rapidinho jogar uma bola. Aí vai, joga uma bola, vai fazendo não sei o quê, e para na casa de fulano, e o leite não chega. E quando chega em casa, você já está tremendo de raiva, pega o menino, não é assim? Porque ele se desviou daquilo que havia sido mandado fazer. E com o Senhor é da mesma forma. Tudo que nós precisamos em Deus, há uma orientação de como nós fazermos. Sim ou não? Tudo tem um jeito. Na Bíblia, você quer se casar? Deus fala, faz assim, 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 assim. Você quer ter uma boa profissão? Deus fala, faz assim, 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 assim. Você quer se santificar? Faz. Está tudo aqui, ó. O problema é que a gente não lê. Ou lê e não vive. É ou não é? Porque se você perguntar para a pessoa que está do seu lado, ela pode não saber os 10 mandamentos, mas ela sabe o que é certo ou errado. Sim ou não? Sim ou não? Sabe? Deus havia sido muito claro com eles. E esse Acã foi para a guerra lá, achou que, poxa, tem uma roupa bonita ali. Poxa, mas é um desperdício. Não é assim que a gente vê? É um desperdício jogar uma roupa dessa fora. Nossa, tem tanto em prata ali, ó.
vou queimar essa prata, tem ouro. Ó. Ele esqueceu o que Deus havia mandado fazer e colocou os olhos naquilo que ele achou que poderia ser bom para ele. E ele já sabia que era errado, é tanto que quando ele trouxe, ele escondeu. Aí Deus permitiu que o povo sofresse, não foi isso? O povo fosse envergonhado, morresse, para que o pecado fosse revelado. Só que Deus foi enfático, falou, ó, com quem você encontrar, mata. Acabou. Quer ver? Olha o que aconteceu. Verso 22. Verso 22 diz assim: Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e prata debaixo dela. Verso 23. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha do ouro, e a seus, fala alto, e a seus, e as suas filhas, e os seus bois, e os seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Aí você olha de um lado, era um probleminha, uma coisinha que estava escondidinha aqui. Aí o resto está dando tudo errado. Por que será? Já parou para pensar nisso? Poxa, mas eu queria tanto me realizar nessa área aqui, mas não sei por que não dá certo. É como se Deus falasse assim, vasculhe sua mente direitinho para ver o que está acontecendo. Olha para trás, vê se não tem algo que precisa ser consertado lá atrás. É ou não é? Já passou por isso? Um ponto é que você não entende por que as coisas não vão. Meu Deus, o que está acontecendo? Isso é tão sério que no Antigo Testamento houve um homem chamado Jonas. Vocês conhecem a história? Deus falou com ele assim, vai na cidade de Nínive e prega o evangelho. Aliás, prega a mensagem lá. Aí ele vira para o outro lado e foge de Deus, não é isso? Aí a Bíblia diz que as ondas açoitavam o barco. Aí o pessoal lá falou, meu Deus, o que está acontecendo? O barco vai afundar. Pegaram tudo que eles tinham, os mantimentos, e jogaram fora no mar para aliviar, para ver se a coisa ia ficando pior. E eles se desesperaram a tal ponto, falaram, meu Deus, será que alguém aqui fez alguma coisa errada? Que não é possível. Aí alguém lembra que tinha um cara dormindo no fundo do barco, que era o Jonas. Alguém vai lá e acorda e fala, rapaz, levanta e clama ao seu Deus, porque não é possível que o pau está quebrando e você não está fazendo nada. Que cada um tinha uma religião. Aí ele sobe lá no convés do navio e fala assim, isso aí está acontecendo é por minha causa. Porque Deus me mandou fazer algo e eu fui por outro caminho. O dono do barco estava para perder o barco. Quem tinha suas coisas ali perdeu tudo. Por causa da desobediência de um cara. Ou seja, quem não tinha nada a ver com a história estava sofrendo por conta do outro, que havia desobedecido a Deus. E é assim na vida da gente. Por isso que eu falei no começo do culto, você é bênção ou maldição onde você está? Pedra de edificação ou pedra de tropeço? Olha o que aconteceu. Depois que Deus mandou pegar tudo que ele tinha, sua família, os filhos dele não tinham nada a ver com a história. Olha o que aconteceu no verso 25. E disse Josué, por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel o apedrejou com pedras e os queimaram a fogo e os apedrejaram com pedras. Quem não tinha nada a ver com o erro dele acabou pagando. Esse monte de homem que está sendo preso agora na Lava Jato aí que a gente vê. Imagine você, uma criança,
da idade de Marcelinho, 7, 8, 9 anos, chegando na escola, ele nem sabe o que está acontecendo. Aí o coleguinha vem e fala assim, olha, é o pai dele que é ladrão, é o pai dele que está preso. Não é assim? O avô dele tá. Os nossos erros refletem na nossa família. Os nossos pecados refletem na nossa família. Você já parou para pensar nisso? Olha como isso é sério. Aquilo que nós fazemos de errado, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não estou fazendo mal a ninguém, só estou fazendo mal a mim mesmo. Você é que pensa. Porque a Bíblia diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Bom, aí a pessoa fez uma bobagem na vida, sei lá, roubou, matou, não sei, traiu. Aí daqui a pouco fala, fulano é filho daquela que tinha um caso. Fulano é neto daquela mulher que largou a família e fez isso assim, ou daquele homem que roubou. Um dia eu estava conversando com Cris, aí ela falou assim, que algumas pessoas aqui na cidade estavam reclamando de um dono de posto de gasolina que disse que estava adulterando a gasolina naquela crise que teve. Aí eu falei assim, mas isso é normal. Ela falou, como assim é normal? Eu falei, é normal da família dele, porque a família dele, quando chegou aqui na cidade, o que eles conseguiram foi na base da bala, botando outras famílias para correr daqui, enganando pessoas, e assim eles são conhecidos. E uma fruta nunca cai longe do seu pé. É tanto que na primeira oportunidade que ele teve de passar a perna na cidade toda, ele fez. E aí? Aí você acha que o filho vai pagar também, não tem jeito. É assim. A gente acha que o que a gente faz de errado para na gente, mas não é. Vamos seguir o texto. Verso 26 diz assim: e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Aí você me pergunta, poxa, mas eu pequei no passado, eu fiz alguma coisa que agora eu me lembrei, e eu vou ter que conviver com isso? Deus perdoa pecados, mas não retira consequências. Não tem jeito. Deus perdoa, mas aquilo que foi feito no passado de errado, infelizmente você vai ter que levar e sofrer a consequência. Porém, você não é obrigado a viver preso na culpa. Há 2 passos que você precisa fazer para poder conseguir prosseguir. São eles: confessar e deixar. Fale para o pessoa que está do seu lado. Confessar e deixar. Provérbios capítulo 28, verso de número 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olhe para cá. Não adianta. Mas foi só uma coisinha. Não adianta. Vai aparecer. Mas foi só uma vez. Não tem jeito. Não tem jeito. Quem rouba R$1, rouba 1 milhão. Quem conta uma mentirinha vai contar uma mentirona para desgraçar a sua vida. É assim. Porque ou nós somos filhos das trevas, ou nós somos filhos da luz. Não tem um meio termo. Não tem como. Por isso que a Bíblia diz que você deve ser quente de uma vez, ou frio de uma vez. Porque morno, vomitar-te-ei. É o que Deus fala. Então é meio crente, meio lá, como diz o outro, né, Simone? Dizia antigamente, o crente é Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Está perdendo seu tempo. Um dia um rapaz falou isso comigo. Falou assim, não, porque eu gosto de ir na festa e tal, mas domingo eu estou lá na igreja adorando ao Senhor e tal.
e vou nos encontros e tal, mas eu não deixo de tomar minha cervejinha, ir no barzinho e tal, no trio elétrico. Ai, pastor, não sei o que, eu gosto de homem, gosto de mulher e tal. Olha, estou te falando a verdade. É o que ele falou para mim. Ai, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Tá chegando o carnaval, e o que você me diz? Eu falei, meu filho, curte o carnaval. Eu falei para ele. Eu falei, Valério, curte o carnaval. Porque é o que você quer fazer. Você não quer o Senhor. Porque quem quer de fato o Senhor, não vai deixar de sentir o desejo de pecar. Não vai. Mas é uma decisão, é igual ao amor. O amor, ele não é um sentimento. O amor é uma decisão. Sentimento é paixão. Não é assim? Você olha uma sandália, a mulher, né, olha aquela sandália na vitrine, fica apaixonado. Nossa, eu quero aquela sandália, eu preciso ter, porque é linda, é maravilhosa. Aí você, quando você compra aquela sandália que usa, já não tem mais nem graça. Aí quando você vai olhar, está no meio das outras coisas, junto com poeira, teia de aranha. É ou não é? É desse jeito. Olha para um sujeito lá e ama, não se apaixona, nossa, ele é maravilhoso. Você fala, menina, não, porque ele é diferente e tal, não sei o que. Aí é a mesma coisa. Aí você sabe o que é o amor? O amor é você olhar para a pessoa, por exemplo, com os defeitos dela e falar assim, eu aceito te amar como você é. É isso, é simples assim. Você escolhe amar. Porque o amor, ele é consciente, ele é racional. Você olha e fala assim, eu sei que fulano é assim, fulano faz isso, age assim, mas eu amo. Talvez o que o ser humano pode se aproximar mais próximo de Deus no que diz respeito ao amor, é o amor de um pai ou de uma mãe para um filho. Seu filho já te respondeu na vida alguma vez? Já. Já te fez desgosto? Já. Mas você deixou de amar ele? Você sabe quem é seu filho, não sabe? Geralmente um pai e uma mãe sabe quem é o filho. Os outros da rua não sabem, mas você sabe. Com as qualidades e com os defeitos. E você o ama e acabou. Ah, mas seu filho fez isso. Mas é meu filho, eu amo e acabou. Mas é assim, acabou. Não é assim? É mais ou menos por aí. O texto que nós lemos diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Você está se enganando. Porque ninguém consegue enganar Deus. Você consegue me enganar a pessoa que está do seu lado, mas Deus. Aí a pessoa, quando acha que está dando tudo bem, tudo certo, de repente desmorona tudo. É desse jeito. Porque vive encobrindo. Exatamente. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E aí vai, e não tem fim. Não tem jeito. Aí do que adianta a pessoa falar, poxa, mas eu sou fiel, sei lá, no dízimo e no tal, no faldo, mas a pessoa vive uma vida de mentira, não adianta nada. Porque ela vai prosperar financeiramente, porque é um princípio. Não é? A questão da fidelidade financeira ao Senhor é um princípio. Mas Deus, entenda uma coisa. Deus, ele é fiel a Ele mesmo e à sua palavra. Só isso. Deus não é fiel a você. Porque Ele sabe quem é você. Nós é que temos de ser fiéis a Deus. A Bíblia diz, Deus, não tendo algo maior pelo que jurar, jurou por si mesmo e pela sua palavra. É por isso que a Bíblia diz que nele não há sombra de variação. Deus não muda. Deus, independente do que você faz, Ele está lá, Ele não muda. É por isso que a Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É como se Deus estivesse com a mão estendida assim. Você entra embaixo da mão dele, você está seguro. Você resolve sair, a mão dele está no mesmo lugar. Só que fora da presença dele, você vai se arrebentar. É desse jeito. Aí tenta esconder aqui, tenta esconder ali, e não dá certo. Porém, na parte B do versículo 13 que nós lemos, diz assim, mas o que confessa os seus erros e deixa, alcança misericórdia. Mas o que as confessa, alcança misericórdia. É o que está escrito? Sim ou não? Não.
Porque tem gente que acha, mas eu faço mesmo, todo mundo sabe. Eu fumo mesmo, eu bebo mesmo, tal, todo mundo sabe. É melhor do que ficar igual esses crentes, não é assim que o povo fala? Isso adianta o quê? Eu faço errado, mas eu pelo menos não vou na igreja pagar de santo, não é assim que o povo fala da gente? Adianta o quê? Nada. Nada. Porque é necessário confessar e deixar. Foi isso que Zaqueu fez. Quando ele encontra Jesus, aliás, quando ele é encontrado por Jesus em cima daquela figueira, Jesus fala: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Quando ele está sentado ali comendo com Jesus, sem Jesus falar nada para ele, que ele tinha, ele não falou nada. Ele fala: Senhor, se eu tenho enganado alguém, ele sabia que estava, eu vou devolver a essas pessoas até 4 vezes mais do que eu roubei. Talvez a família dele falou: rapaz, você está maluco? Não? Vai perder tudo que a gente tem. Ele não estava nem aí. Sabe por quê? Porque para ele interessava mais estar com Jesus do que qualquer outra coisa. O problema é que para a gente é o contrário. A gente busca todas as coisas e deixa Deus. Ele me entende, Ele compreende. Ele... Tem isso não, gente. Não tem jeito. O verso diz: aquele que confessa e deixa as suas transgressões, acontece o quê? Essa pessoa alcança a misericórdia. Eu não sei como tem sido sua vida, se há algo em você que tem feito com que as pessoas ao seu redor sofram ou não consigam chegar à presença de Deus, ou mesmo você. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Aí dentro do seu coração, dentro da sua mente, fale com Deus. Esse é o momento que você tem para se arrepender dos seus pecados. Em Lucas capítulo 23, no verso 38, diz assim: e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro o repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Se você de fato se arrependeu, o perdão de Deus chegou na sua vida hoje. Amém? Então um aplauso ao Senhor Jesus.